Epílogo. Uma vez, perguntei a meu tio Július como ele desenvolvera uma capacidade tão notável de doar com compaixão. Ele pareceu sentir-se honrado com minha pergunta, sobre a qual refletiu antes de responder isto. Tive a sorte de ter bons professores. Quando perguntei quem tinham sido eles, ele lembrou. Sua avó foi a melhor professora que tive. Você viveu com ela quando ela já estava doente, de modo que não pôde saber como ela realmente era. Por exemplo, sua mãe já lhe contou sobre a ocasião, durante a depressão, em que ela levou um alfaiate, a esposa e 2 filhos deles para viverem com ela por 3 anos, depois que o homem perdeu a casa e o negócio? Eu me lembrava bem dessa história. Ela me deixara muito impressionado quando minha mãe a contou pela primeira vez, porque nunca conseguia entender como minha avó havia encontrado espaço para a família do alfaiate quando ela já criava os 9 filhos numa casinha de tamanho modesto. Tio Július relembrou a compaixão de minha avó em algumas outras histórias que eu havia escutado quando criança. Então ele perguntou: com certeza sua mãe deve ter lhe contado sobre Jesus. Sobre quem? Jesus. Não, ela nunca me falou sobre Jesus. A história sobre Jesus foi o precioso presente final que recebi de meu tio antes dele morrer. É uma história verdadeira, de uma ocasião em que um homem bateu à porta dos fundos de minha avó pedindo um pouco de comida. Isso não era incomum. Embora minha avó fosse muito pobre, toda a vizinhança sabia que ela dava comida a qualquer um que aparecesse à sua porta. O homem tinha barba e cabelos pretos rebeldes e despenteados. Suas roupas estavam em farrapos e ele usava uma cruz pendurada no pescoço, feita de galhos amarrados com cordas. Minha avó o convidou a entrar em sua cozinha para comer algo e, enquanto ele comia, ela perguntou seu nome. Meu nome é Jesus, ele respondeu. E o senhor tem sobrenome? Ela perguntou. Eu sou Jesus, o senhor. O inglês de minha avó não era muito bom. Um outro tio, Isidore, mais tarde me disse que entrou na cozinha quando o homem ainda estava comendo e vovó apresentou o estranho como seu o senhor. Enquanto o homem ainda comia, minha avó perguntou onde ele morava. Eu não tenho lar. Bem, onde o senhor vai passar esta noite? Está frio. Eu não sei. O senhor gostaria de ficar aqui? Ela ofereceu. Ele ficou 7 anos. Quanto à comunicação não violenta, minha avó tinha um dom natural. Ela nem pensou em quem era aquele homem. Se o tivesse feito, provavelmente o teria julgado louco e se livrado dele. Mas não, ela pensava em o que as pessoas sentem e do que precisam. Se elas têm fome, alimente-as. Se não têm um teto sobre a cabeça, dê-lhes um lugar para dormir. Minha avó adorava dançar, e minha mãe se lembra dela dizendo sempre: nunca ande quando puder dançar. E assim encerro este livro a respeito da linguagem da compaixão com uma canção a respeito de minha avó, que falava e vivia a linguagem da comunicação não violenta. Um dia, um homem chamado Jesus apareceu à porta de minha avó. Ele pediu um pouco de comida, mas ela não o deixou mais só. Ele disse que era Jesus, o Senhor. Ela não foi a Roma para confirmar. Ele ficou por vários anos, assim como muitos outros sem lar. Foi a maneira judaica que ela me ensinou o que Jesus tinha a dizer. Daquele modo precioso, ela me ensinou o que Jesus tinha a dizer. E era: alimente os famintos, cure os doentes, e então se dê um tempinho. Nunca ande quando puder dançar. Faça da sua casa um aconchegante ninho. Foi a sua maneira judaica que ela me ensinou o que Jesus tinha a dizer. Daquele modo precioso, ela me ensinou o que Jesus tinha a dizer. www.nonviolentcommunication.com. Por favor, visite o site acima, em inglês, para obter mais informações sobre a comunicação não violenta e sobre o autor, para conhecer links com sites regionais relacionados à CNV e para conseguir material de referência sobre aplicações específicas da comunicação não violenta a diferentes situações. Temos o compromisso de atualizar constantemente nosso site com mais material de referência. Assim, por favor, visite-nos com frequência e recomende nosso site a seus amigos e colegas, de modo que também eles possam aprender sobre a comunicação não violenta. Sobre o CNVC e a CNV. Center for Nonviolent Communication,
CNVC, 5600 e San Francisco Road, NE Suite A, e aí? Albuquerque, NM 87109, USA. Website www.cnvc.org. E-mail cnvc@cnvc.org. Telefone do Escritório Central nos Estados Unidos: 1-505-244-4041. O Centro para Comunicação Não Violenta, Center for Nonviolent Communication, CNVC, é uma organização global que almeja um mundo onde as necessidades de todos sejam atendidas pacificamente. Nossa missão é contribuir para que essa visão se realize ao facilitarmos a criação de sistemas enriquecedores da vida dentro de nós mesmos, nas relações interpessoais e dentro das organizações. Fazemos isso vivendo e ensinando o processo da comunicação não violenta, CNV, que fortalece a capacidade das pessoas de se conectarem compassivamente consigo mesmas e com as outras, de compartilharem recursos e resolver conflitos pacificamente. O CNVC se dedica a estimular uma resposta compassiva às pessoas por meio de honrar nossas necessidades universalmente compartilhadas de autonomia, celebração, integridade, interdependência, sustento físico, diversão e comunhão espiritual. Em todos os aspectos de nossa organização e em todas as nossas interações, temos o compromisso de funcionar em harmonia com o processo que ensinamos, operando por consenso, usando a CNV para resolver conflitos e dando treinamento em CNV a nosso pessoal. Frequentemente, trabalhamos em colaboração com outras organizações em prol de um mundo pacífico, justo e ecologicamente equilibrado. Propósito, missão, história e projetos. O que é a CNV? É um processo poderoso para inspirar conexões e ações compassivas. Ela oferece uma estrutura básica e um conjunto de habilidades para abordar os problemas humanos, desde os relacionamentos mais íntimos até conflitos políticos globais. A CNV pode nos ajudar a evitar conflitos, bem como a resolvê-los pacificamente. A CNV ajuda a nos concentrarmos nos sentimentos e necessidades que todos temos, em vez de pensarmos e falarmos segundo rótulos desumanizadores ou outros padrões habituais, que são facilmente ouvidos como exigências e como antagônicos, e que contribuem para a violência contra nós mesmos, os outros e o mundo à nossa volta. A CNV capacita as pessoas a se envolverem num diálogo criativo, de modo que elaborem suas próprias soluções plenamente satisfatórias. De onde veio a CNV? Marshall B. Rosenberg desenvolveu inicialmente o processo da CNV em 1963 e o tem aperfeiçoado continuamente desde então. Rosenberg tomou conhecimento da violência ainda muito jovem e desenvolveu um forte desejo de compreender o que contribuía para que as pessoas fossem violentas umas com as outras e de explorar que tipos de linguagem, pensamento e comunicação poderiam oferecer alternativas pacíficas à violência que ele encontrava. Seu interesse o levou à universidade, onde ele se doutoraria em psicologia clínica. De início, usou a CNV para apoiar comunidades que tentavam integrar pacificamente escolas e outras instituições públicas na década de 1960. Seu trabalho nesses projetos colocou-o em contato com pessoas de várias cidades dos Estados Unidos que desejavam levar seu treinamento a uma ampla base de indivíduos em suas comunidades. Para atender a essa necessidade e difundir mais eficazmente o processo da CNV, em 1984, ele fundou o Centro para a Comunicação Não Violenta, CNVC. Desde então, criou muito material de estudo, incluindo 2 livros em edições comerciais, Comunicação Não Violenta, Aprimorando seus relacionamentos pessoais e profissionais, e Life Enriching Education. Por muitos anos, o Centro para a Comunicação Não Violenta tem contribuído para uma vasta transformação social na maneira de pensar, falar e agir, mostrando às pessoas como se conectar de maneira que inspire resultados compassivos. O treinamento em CNV agora é oferecido em todo o mundo pelo Dr. Rosenberg e por uma equipe de mais de 100 instrutores certificados, e é apoiado por centenas de voluntários dedicados que ajudam a organizar seminários, participam de grupos práticos e coordenam a formação de novas equipes.
O treinamento está ajudando a evitar e resolver conflitos em escolas, empresas, instituições de saúde, prisões, grupos comunitários e famílias. Marshall Rosenberg e seus associados introduziram a CNV em locais dilacerados pela guerra, como Serra Leoa, Sri Lanka, Ruanda, Burundi, Bósnia, Sérvia, Colômbia e Oriente Médio. Agora busca-se financiamento para apoiar projetos na América do Norte, América Latina, América do Sul, Europa, África, Ásia Meridional, Brasil e Oriente Médio. Verbas de fundações ajudaram a iniciar projetos inovadores de aprendizado do CNVC, para criar recursos para educadores e outros projetos voltados para o país, para mudanças sociais e trabalho em prisões em várias regiões geográficas do mundo. Trabalha-se em sinergia com outras organizações cujas missões estão em sintonia com nossa. Visite o site do CNVC para obter informações sobre esses projetos, endereços de sites regionais e outros recursos disponíveis para o aprendizado da CNV. Sua contribuição para apoiar esses esforços será muito apreciada. Uma lista de instrutores certificados pelo CNVC e suas informações de contato pode ser encontrada no site do Centro. Essa lista é atualizada mensalmente. O site também inclui informações sobre treinamentos patrocinados pelo CNVC e links para sites regionais afiliados. O CNVC convida você a pensar em levar o treinamento em CNV à sua empresa, escola, igreja ou grupo comunitário. Para informações atualizadas a respeito dos treinamentos programados para a sua região, ou se você quiser organizar treinamentos em CNV, entrar para a nossa lista de divulgação ou apoiar nossos esforços para criar um mundo mais pacífico, por favor, contate o CNVC. Essa é uma produção Audible Studios do livro Comunicação Não Violenta: Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Escrito por Marshall B. Rosenberg e narrado por João Domingues. Produtores executivos Pablo Bonet e Mike Sharzuk. Produtor Timothy Warner. Os direitos autorais sobre a gravação do áudio original pertencem a 2006 Sumos Editorial Limitada. Direitos sobre versão audiobook pertencem a Audible Studios. Produzido em 2018. Audible Studios é uma divisão da Audible Inc.